Boa noite! Vamos começando. Olha nós aqui para mais uma noite de lives. Vamos nos arrumando. Muito bem. Vamos aguardando as pessoas. Daqui a pouco, nossa convidada, aguarde, nossa convidada já entrou, a primeirona! Vamos aguardar, convidada linda, vamos aguardar as pessoas irem chegando. Daqui a pouco eu te chamo. Boa noite. Tá? Me ajude, minha assistente, meu óculos outro, lá dentro. Boa noite, Luan, Anderson, Pro Elisângela já está conosco. Vamos chegando, vamos chamando os nossos amigos. Com licença, trocar de óculos. Aê. Por favor, boa noite, Carla. Coloquem se vocês estão me escutando, por favor. Podem ProRegi, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Buriti, está vendo como nós estamos? Boa noite, Arilma, boa noite, Pro Rosana. Me digam só, coloquem se vocês me escutam, por favor. Cliquem no aviãozinho, avisem que nós já chegamos. Liliana, Carol, hoje será uma noite maravilhosa. Nós descobriremos o quanto em nossas vidas existe de matemática. Boa noite, Isabel. Sejam todos bem-vindos. Ótimo, Carol, me ajudou. Estão ouvindo? Então, ótimo. Vocês imaginam o quanto existe em nossas vidas de matemática? Será que nós temos noção? Boa noite, Carla. Boa noite, Mari, sempre aqui conosco. Clarinha. Ótimo. Jaguaquara. Eu estou amando. E cada pessoa de outro estado, de outra capital, ouvindo bem, Régia, obrigada. Cada pessoa convide uma outra família para que a gente possa marcar no mapa um alfinetezinho em cada estado, em cada capital do Brasil. Isso, a Valença, muito bem, avisem, convidem os amigos. Nossa convidada já está aqui. Daqui a pouco daremos início, teremos uma noite maravilhosa, aprendendo. Progesanda, boa noite. Joelma, boa noite. Tia Ângela, tia de Maria Alice está aqui conosco, então cliquem no aviãozinho, convidem mais famílias com síndrome de Down, avisem que nós já começamos, que teremos uma noite cheia de surpresas, entenderemos que não só de números se faz a matemática, não é, Proelis? Então, Márcia, Marcilene, que bom, quanta gente legal, vocês estão bem? Maiane, minha menina linda, você está aqui hoje, Mai. Sejam todos muito bem-vindos, convidem mais pessoas, obrigada a todos que estão no Instagram participando, comentando, perguntando. Eu tenho Mone, boa noite a todos. Gilvânia, tem sido muito boa a interação com vocês no Instagram. Participem também do Telegram, no final nós vamos falar sobre isso. Muito conteúdo bom pra gente. Boa noite, Prolu, boa noite, Marcilene. Boa noite, Rosana. Então, nós teremos uma semana com muitas convidadas. Hoje é só a nossa primeira convidada maravilhosa. Então, eu já vou começar a chamá-la. Vocês já estão aqui, vocês já enviaram um aviãozinho para todo mundo e vamos conhecer já de pertinho a nossa convidada. Então, vamos chamá-la. Já vamos começar com a Proelis. Temática no dia
para crianças com síndrome de Down. Então, sempre com esse projeto. Agora a gente tem que chamar ela de novo. Voltamos. Pronto. Agora foi. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Proelis. Que felicidade. Muito obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigada. Será uma noite maravilhosa. Eu quero agradecer a todos que já chegaram. Dizer para todos, dar boas-vindas. Tem chegado muita gente nova no Instagram conosco. Dar as boas-vindas para os novatos. Dizer que estamos aqui hoje com a professora Elisângela. Eu sou Cláudia Rego, tenho uma filha com síndrome de Down de 9 anos. E esse projeto faz parte exatamente de um propósito que é, eu levei durante 9 anos estudando sobre alfabetização, porque o meu sonho era alfabetizar Maria Alice. E agora que ela começou a aprender a ler e a escrever, eu quero disseminar isso para o máximo de famílias possível. E esta semana eu terei 5 amigas maravilhosas que aceitaram o convite para estar conosco nas lives, trazendo mais conhecimentos ainda. E aí agora a gente começa com Proelisângela pelo seguinte, a gente fala tanto de leitura e escrita, Proelisângela, vamos começar bem devagarzinho, você vai se apresentar, mas no final, bem lá no finalzinho, quem ficar aqui conosco vai saber o que é que a matemática auxilia nesse processo de leitura e escrita, mas a gente não conta agora. Será que tudo isso aí é importante? Então, seja muitíssimo bem-vinda. Eu vou deixar que você se apresente e vamos seguir na nossa caminhada aqui da nossa noite. Boa noite a todos e todas. Cláudia, boa noite. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar numa live com você, porque eu sou sua fã. Gente, me deu um frio na barriga quando essa mulher me convidou. Gente, eu sou mega fã. Aí, assim, como assim? Eu fiquei muito feliz, muito emocionada em estar aqui com você, né? Com seus seguidores, com os meus também. Estou vendo que tem aqui algumas alunas minhas, estão chegando, colegas. Vão chegando, que a conversa vai começar já já. Bom, meu nome é Elisângela, para quem não me conhece. Sou professora do atendimento educacional especializado. Sou psicopedagoga, especialista em educação especial inclusiva. Também sou especialista em análise do comportamento, em deficiência intelectual e múltipla, e outras aí que depois a gente conversa sobre. Gosto muito de atuar na área da matemática. O seu convite caiu como luva, porque é uma disciplina que gosto. Estou atuando, né, desde 2011, eu acho, 2012, com pesquisas, publicações em revistas científicas, revistas impressas, TCC. Todas as minhas pesquisas são relacionadas à aprendizagem da matemática e à pessoa com deficiência intelectual. Então, muito obrigada. Trouxe alguns recursos de primeira mão para mostrar para vocês. Quero aproveitar e fazer um convite para quem está em casa, com o filhinho perto, e aceitar, a gente vai brincar um pouco, que eu quero mostrar para vocês que é possível aprender matemática em casa, de forma lúdica, utilizando o que temos em casa, sem precisar comprar nada, como diz o meu autor preferido, Lorenzato, aprendizagem de baixo custo ou custo zero. Tá vendo? Muito bom, que é o que a Elisângela sempre fala. Esse gente, quando as famílias do lado de cá e alunos que a gente tem aí, muitos psicopedagogos passaram a nos seguir por causa da temática voltada para a síndrome de Down.
E quando eu contei eles durante o dia, algumas chamadas que eu fiz no Instagram aqui para a Elisângela, para além de uma professora, por exemplo, de escola regular que recebe um aluno ou dois na sala, para a Elisângela trabalha com 5, 6, 7 alunos, todos com síndrome de Down ou com deficiência intelectual, e desenvolve os projetos de matemática. Então, para a gente, é uma riqueza incrível. E aí eu vou começar te perguntando, como é esse trabalho da matemática? Conte para a gente, especificamente com síndrome de Down, você está lá com sua turminha, com 6 alunos, e como é que você os encanta, porque eu bem sei que eu conheço os seus alunos. Olha só, eu acho que o professor precisa se encantar primeiro. Quando o educador se encanta primeiro, fica mais fácil de encantar as pessoas que estão ao seu redor. Eu dou aula também na pós-graduação, especializações, formação de professores, e eu percebo que depois das aulas, das formações, os alunos adultos começam a se encantar por uma matemática completamente diferente, porque eu gosto muito, Cláudia, da matemática do dia a dia, aquela que a gente nem explora tanto porque acha que não é matemática, ou porque a gente imagina que a matemática é só aquela aplicada na escola, a contextualizada, com conteúdos, com notinhas de decoração, com anotações. Essa não é a matemática que eu gosto da matemática da vida. Vou dar um exemplo. Quando o nosso filho completa... Não, vou começar assim. Qual o primeiro número que a gente ensina para os nossos filhos? Primeiro número. Vão escrevendo aí. Qual o primeiro número que a gente ensina para os nossos filhos? Quantos aninhos você tem? Quantos aninhos você vai fazer? Pronto. Esse é o primeiro número. A gente diz quantos anos. E você ainda nem mostrou o número de fato, né? A imagem do número. Então, a criança já diz um. A matemática começa em casa. Começa ao nascer. Porque tem um horário para mamar, é matemática. O horário do choro, o horário do banho, a rotina toda. A nossa rotina, da hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir, é matemática. Então, as famílias podem explorar tudo isso dentro de casa. Está no horário, é 7 horas. É hora de acordar. Olha, o desenho vai começar que horas? Tudo é matemático. Horário para comer. Tem que mastigar devagar, pelo menos 5 minutos. Olha a matemática. Então, nós temos matemática em tudo, na hora de dormir, na hora de acordar, na hora de brincar, ao atravessar a pista. A gente pode trabalhar com várias coisas dentro de casa. E o que eu gosto mesmo são dos materiais manipuláveis. São aqueles recursos de baixo custo, que a gente não precisa comprar porque já está em casa. Pode ser uma garrafa PET, pode ser bolas de papel, que eu já vi alguns tutoriais seus, e eu disse, gente, Cláudia já leu Lorenzato. Na cozinha. Deixa uma criança na cozinha com segurança. Isso, a cozinha é um bom termômetro para a gente trabalhar com noções de tempo, de peso, de medida, de massa, mas às vezes estamos tão focados no fazer, né, culinário, que a gente esquece de fazer naquele momento uma estimulação. O gosto do tempero, quanto tempo fica o gosto do sal na sua boca, na sua língua? Quanto tempo fica? E aí você pode usar o relógio para marcar o tempo, ou colocar uma gotinha de sal na sua língua. Vamos ver quanto tempo até o gosto sumir? Quanto tempo para o açúcar sumir do seu, né, do gosto? Quanto tempo para o bolo ficar no forno? Ah, eu, pro Elisângela, trabalho com nariz, que também é uma forma de aprender matemática. O cuscuz, a gente sente que está pronto pelo cheiro. Cheiro é tempo. O bolo, a gente coloca no forno, tem gente que marca o tempo no relógio. Eu não, eu marco pelo cheiro. E a gente pode fazer essa estimulação com a criança, ó. Sinta o cheiro, olha, eu acho que está ficando pronto. O que que você acha? Vamos olhar,
mas estimular para que ela comece a observar, estimular aí, ó, na matemática, os sentidos, né? O tato, o cheiro. Tá vendo, gente? Tem matemática até nos sentidos. Olha, Angela, deixa eu dizer, eu tô aqui encantada. Quem está aí me olhando na live deve estar dizendo, por que a Cláudia tá com aquela carinha? Eu disse, gente, nem começou ainda. E o encantamento que a gente tem, assim, olha como a gente fala do ambiente familiar alfabetizador. Até eu usava pouco, porque eu já estou aqui, já aprendi, só tenho 14 minutos aqui, e estou aqui pensando em mil coisas para fazer em casa, que é o seguinte, os minutos que a gente não conta, o horário que acordou, o horário que dormiu, eu decidi, e tem uma preocupação, que aí a gente tem que ensinar para todos que estão aqui na live com a gente, o quanto isso é importante, porque Sim. se comenta que a criança com síndrome de Down tem essa dificuldade com os números. E que, se a gente entende que a casa pode ajudar em todos os momentos, isso acaba fazendo parte do dia a dia e essa criança absorve. É o que a gente fala, aprende brincando. Eu vou deixar você continuar falando, mas eu estou aqui, já estou encantada. Vamos lá, vamos aprender mais. É verdade. A criança aprende brincando e a gente também. E quando esse aprender é com gosto, é prazeroso, é com estímulo, o aprendizado vem mais rápido. De acordo com os PCNs de matemática, como eu falei anteriormente, a matemática se começa dentro de casa. Primeiro com o aniversário, depois a medir o peso da mamadeira. A mamadeira mais leve, a mamadeira mais pesada. Antes do andar, tem a noção de peso, né? Com o peso da água na chuquinha, o tamanho da chuca, tudo é matemática, né? O tamanho do bico, do bubu, o tamanho da fralda, o tamanho da roupa, quando a criança vai crescendo. Olha, o seu sapato não serve mais em você, o seu pé está, olha a matemática, maior, você cresceu. São estimulações de aprendizagem da matemática que acontece dentro da casa, né, dentro do âmbito familiar, e que quando essa criança se apropria disso bastante, quando ela é bem estimulada, bem orientada, bem provocada, eu acho que a criança ela tem que ser provocada. Eu não posso dizer assim, o bolo é 45 minutos, não, eu tenho que provocar. Vamos contar, ó, a mamãe colocou agora, 7h20 da noite, quando tiver aquele cheirinho, sabe, do gostoso que está assando. E agora? Vamos lá, quantos minutos? Eu gosto dessa aprendizagem, da provocação. Eu não sou aquela professora que diz assim, 2 mais 2, o menino demora, eu digo 4. Não. Eu digo, quanto que é 2 mais 2? E aí ele vai pensar, né? Tem me fala assim, ó, peraí, eu não acelero o processo. Lili, meu amor, Pró tá tão orgulhosa de você, você tá lindo, meu Deus. Já chorei tanto, gente. Abafo tanto, que a Pró é chorona. Então, assim, eu sou uma professora que provoco a aprendizagem. Eu estimulo o máximo que posso. E um outro fator, eles precisam fazer parte dessa construção do aprender. Vai fazer o bolo? Por que não pode ser estimulado a mexer a massa? A colocar na forma, a passar a manteiga na forma, tudo é aprendizado, porque tem um tempo, tem a espessura, tem um colocar no forno junto com a ajuda da mamãe, e aí depende muito da faixa etária de cada criança. Eu acho que cada família precisa respeitar a faixa etária, descobrir o que a criança já sabe para avançar. E aí vai estar ajudando o processo quando ele, né, for ingressado na escola. Exemplo. Vamos dar um exemplo de medida? Vamos dar um exemplo de medida? Vamos lá. Vamos imaginar que na escola eu vou trabalhar com a régua, mas na minha casa não tem régua. Eu vou trabalhar com os números, a sequência de números. Desde muito pequena eu já posso trabalhar com musiquinhas. 1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5. Então, desde muito pequena eu posso trabalhar com as músicas. Só com a música? Não. Eu posso estimular a minha criança de 2, 3, 1 ano, 4 anos ou até antes a conhecer os números visualmente
e com a oralidade. Quer ver? Trouxe uma coisinha para vocês, mas eu não fiz todos. Peraí, com a surpresa, viu? Peraí. Tem muita Peraí. gente que já disse Eu olha, amo, gente, coisa que eu coisa. faço certa. Muito bem. Aí que eu vou dar um exemplo de como trabalhar com os meninos menores, apenas pela estimulação visual e a oral, porque a matemática não é só a escrita, é a oralidade também. Os meus alunos escrever lindo, todo mundo fala dinheiro, todos eles falam o quê? Sistema monetário. Vamos à musiquinha? Aí a gente faz com o dedo, né? 1, 2, 3, índiozinhos. Mas aí eu quero estimular o visual para eles irem se acostumando com o numeral. 1, 2, 3, índiozinhos. E aí eu vou colocando os dedóizinhos com os números. É feito de papel, bem simples, com cola, papel ofício. E aí faço todos os dedóis com os numerozinhos. Se a minha criança ainda não sabe escrever, massa, eu escrevo e vou mostrando para ele e já conhecendo os números junto com a musiquinha. Já sabe escrever como Lili? Ele vai fazer o próprio dedózinho dos dedos, ou com números, ou com letras, ou com cores, e vai curtir a partir da musiquinha. Gostou dessa dica? Ó, 1, 2, 3, índiozinhos, 4, 5. Olha que lindo! Eu vou estar trabalhando, né, o visual. Quando o meu aluno, a minha criança está maiorzinha, eu posso escrever o nome do número abaixo, usar a letra para ele já ir se acostumando com a escrita, né, do numeral, para quando chegar na escola, quando ele visualizar, é o número é o número 2, aprendi lá em casa. Posso numerar as gavetas da casa. Posso numerar as cadeiras da casa. Posso trabalhar com a estimulação, relação número-quantidade, fazendo uma brincadeira simples. Existem várias possibilidades. E aí, Cláudia? Matemática é assim. Agora, vocês estão... Uma pessoa avisou que meu áudio, meu fone estava baixo. Você está me ouvindo, para Elisângela? Está ouvindo bem? Tranquilo, tranquilo. Eu acho que é porque eu estava aqui fazendo menção de falar. Gente, eu sabia que tinha muita matemática, eu não sabia que tinha tanta matemática. Agradecer a todos, chegaram muitos amigos nossos aqui, as pessoas interessadíssimas. E eu aqui pensando ainda nos pequenininhos. Gente, a gente sempre conversa. Quando é que nossos filhos, para a Elisângela, chegam na escola, se não passarem pela creche? Lá pelos 3, 4 anos de idade. Então, perceberam quanta aprendizagem, porque o que a gente fala é que essa criança, quando chega na escola, já tem uma bagagem. Sim. Aí, o que eu sempre digo é a intencionalidade, o enxergar, o ter conhecimento dessas coisas para que a gente pratique. Quer ver uma coisa que eu aprendi desde sempre com Lili e que eu usava? Você entrega para ela 3 biscoitos, toda criança gosta daquele biscoitinho maisena, né? E aí você pode perguntar, quantos tem aí? E agora, o meu ficaram quantos? Gente, nós que temos essa responsabilidade com crianças com síndrome de Down, temos que ter intencionalidade em tudo. E aí, olha quanta coisa para os bebezinhos. Então, vamos ver. E para os seus alunos, os seus grupinhos, que eu sei que você tem os grupinhos entre 5, 6, 7 anos. Eu tenho de 4 aos 16, porque eu trabalho numa oficina, né? Hoje estamos no virtual, as atividades acontecem no virtual, e eu trabalho com as crianças do projeto de estimulação do raciocínio lógico, né? Então, eu trabalho apenas com materiais concretos. Geralmente, em sua maioria, eu gosto de confeccionar os recursos junto com eles. Vamos fazer uma trilha? Vamos, minha pró! Vamos vender o quê? Gente, eu adoro trabalhar com dinheiro, porque criança ama dinheiro. E a melhor coisa para se aprender matemática é com dinheiro. Sabe por quê? Ninguém quer perder. Se eu perguntar assim, quem quer perder dinheiro? Ninguém quer perder. A galera quer ganhar, mas perder não quer.
Então, o sistema monetário é uma porta de entrada para a aprendizagem da matemática. E você pode trabalhar com tudo, adição, subtração, fração, né? Número sequenciado, números pares, números ímpares. Você pode trabalhar com várias possibilidades, com cores, com tamanho, com espessura, com textura, porque as cédulas têm textura, têm cor, tem imagem, tem a história, né? Tudo isso. Então, eu trabalho com o sistema monetário com as crianças a partir de 2 anos. Porque menino de 2 anos já pede dinheiro. Menino de 2 anos, se bobear, com 1 ano já pede dinheiro. Então, já vai mostrando as cédulas, que, por sinal, falar em dinheiro, peraí. Com certeza tem. Olha a mãe de Ana Maria. Quando a gente vira a mãe, olha o dinheirinho. A mãe de Aninha entrou. Esse aqui é comprado, né? Aquelas cédulas pequenininhas. Eles amam, gente, eles amam. Os meus alunos amam trabalhar com dinheirinho. Mas vamos imaginar que eu estou sem dinheiro. Pensar que o custo tem que ser 0. Vamos estimular as nossas crianças a construírem o próprio dinheiro, levando eles a pensar na cor da cédula. E aí, vamos imaginar, ó, gente, é porque na imagem ele fica, né, investido, mas vamos imaginar, que cor, eu faço assim, qual a cor da cédula de R$2? Olha, você tem uma lembrança agora que eu nem sabia que tinha aqui na minha mente. Você disse, vamos confeccionar o dinheiro. Minha mãe sempre foi costureira. Eu cortava retalhos de tecidos e eu desenhava. Gente, eu não lembrava mais disso. Vamos. Que coisa maravilhosa. Eu desenhava o dinheiro. Que legal. Tá vendo? Tá vendo? Então, a gente pode começar desde muito pequeno. Agora sim, fez uma atividade prática, né, uma atividade lúdica, tem que colocar em prática. Eu sempre digo assim para as mães, mães, me ajudem. Dê um dinheirinho pro bichinho gastar na padaria, dê um dinheirinho pro bichinho gastar no mercado, leve no mercado, mostre o produto, mostre a cédula, mostre o valor monetário e diga R$100, não é R$100, R$100, ó, R$100, R$2. Dá para comprar o quê com R$2? Dá para comprar uma televisão? Então, a gente já pode ir trabalhando com quantidade, relação, proporção, muitas coisas. Não tem dinheiro para comprar cédulas? Ó, faz as próprias cédulazinhas com papel de ofício. Tá vendo? Você fica contando as coisas e eu tenho as dicas. Uma terapeuta de Maria Alice ia com ela com 6 aninhos ainda, com outro amiguinho, ao invés de ficar no consultório da terapia, fazia uma lista do supermercado, porque o consultório dela era lá do supermercado. Eles faziam a lista, se não souber escrever, desenha, recortava como você recorta. Foto do jornalzinho do supermercado, colava com ele. Levava para o supermercado e eu ficava esperando. Eles iam com dinheiro em mãos, compravam, eles que passavam no caixa e quando voltavam para o consultório iam conferir a lista se compraram corretamente. Olha uma ideia boa para mim. Vamos imaginar que a criança ainda não sabe escrever e nem cortar. Vamos imaginar. Hoje estamos no mundo da tecnologia. Ela também pode ser utilizada para o supermercado. Olha, Lili, você vai gravar um áudio das coisas que você quer comprar ou ver o preço no supermercado. Então, pega lá o áudiozinho do WhatsApp, eu vou no mercado, eu quero ver o preço do arroz, feijão, pipoca. Vamos colocar assim, vamos dar metas, 2 produtos. Porque a criança com síndrome de Down, por conta da deficiência intelectual, nós temos que pensar na forma como fazer a pergunta. Não pode ser uma pergunta ou um desafio ou uma proposta muito longa, com muitas etapas. As coisas têm que fluir por partes. Primeiro uma coisa, depois a outra coisa. Conseguiu essa, agora essa. Exemplo, vamos no supermercado, ainda não escreve, né? Ainda não recorta a imagem, mas eu posso fazer uma lista oral, não posso? Posso.
mando áudio para vovó, para titia, para Proelis, eu não vou achar ruim. Proelis, hoje eu vou no mercado, manhã disse que é para mim ver o preço do arroz e do feijão. Pronto, chegou no mercado, Lili, a mamãe te deu, né, uma tarefinha. É para fazer o quê? O arroz e o feijão. Escuta aí o áudio, se não lembrar, escuta aí o áudio, arroz e feijão. Então, vamos na sessão, né? Vamos procurar o arroz e o feijão e já trabalhar com a oralidade da leitura de valores. Custa quanto? Exemplo, R$ 2 e X centavos. Trabalhar com os encaixes do supermercado. Teve a possibilidade? Chegue em casa, coloque isso no papel. Vamos levar o encaixe do supermercado, cortar, colar, fazer um pequeno cálculo. Esse cálculo pode ser de cabeça, esse cálculo pode ser escrito. R$ 2 mais ou menos, com 3 do feijão, mais ou menos. Quanto você acha que eu vou precisar de dinheiro? Então, a gente vai trabalhando também a organização do pensamento, a estimativa de valores com as crianças desde muito pequenas e antes de estar na escola. Tá vendo? Probia e Bel estão aí falando do banco imobiliário da gente. Gente, é verdade. Bia, minhas colegas, boa noite, meninas, alunos, colegas. Como Bia falou, eu gosto muito de trabalhar com o sistema monetário. Eu construo muitos recursos. Por sinal, você teve até uma oportunidade uma vez de estar na sala e viu, não foi, a construção de uma trilha para crianças pequenas, lembra? Lili, ainda pequenininha, trabalhando com dinheiro. E assim, tem que ser construída, gente, com eles. Tá em casa, dá para fazer uma trilha? Dá. Pega uma folha de ofício, recorta os produtos de interesse da criança. E aí a gente vai vender o quê, Lili? Chame sua irmã, vamos fazer uma trilha no papel de ofício. Corta do encarte, cola. Pega aquele dadinho que eu vi você ensinando. Ó. Pega aquele dadinho, joga, anda as casas. Quanto custa o arroz? Pode ser um valor simbólico, aquele que a criança dá conta. Pode ser tipo, o preço da televisão é R$ 2, não importa. A gente sabe que não é, mas é um valor simbólico para aquela criança se apropriar dos conhecimentos matemáticos ainda muito pequenininha. O Banco Imobiliário da gente foi um jogo confeccionado por adolescentes. Foi logo no meu primeiro ano de instituição. Estávamos jogando aquele banco imobiliário da Estrela, aquele comprado, e aí eu sempre fui muito questionadora, assim, eu sempre questiono as crianças, os adolescentes, e aí, o que vocês acham? Tá certo, tá errado, pode melhorar? E aí eles, Pro, não conheço essa cidade, essa rua, esse bairro. Aí vamos pesquisar, porque o professor estimulador é aquele que provoca, você tem que provocar, a família também tem que provocar. A gente não pode dar na mão, não é porque é síndrome de Down, que tem deficiência intelectual, que não pode ser provocado, tem que ser provocado. O que você acha? Você acha que vai dar certo? Você acha que vai dar errado? Abertas, né, Proelis? Não assim, você quer esse ou esse? Não. Qual você gosta mais? Por que você gosta mais? Me conte como foi. Que sabor é esse? Você lembrou de quê? Para que a gente não faça perguntas entre si, não. E que a gente faça perguntas abertas. Isso. Tem que ter um direcionamento. Qual o propósito da minha pergunta? Porque você é o adulto, você que está estimulando. Qual o propósito? Eu quero fazer com que aquela criança diferencie as cédulas. Então, qual pergunta eu vou fazer? Qual é a maior? Qual a menor? A cor, são as cores iguais, os tamanhos são iguais, então você tem que fazer perguntas direcionadas e perguntas curtas, pequenas, que a criança dê a resposta ali na hora. E não tenham pressa, gente. Perguntou qual a cor, talvez ele vai pensar um pouquinho, como os meus fazem assim, peraí, viu, minha pró? Peraí,
peraí. Aí eu fico, não, a Pró tá esperando. Você não tá com pressa? Não, não. Oxi, é nós aqui. Tem Tati aí falando com a gente da matemática humanizada. E aí, conte para a gente aquele calendário que eles ficam. Qual a sua idade? Conte aí como é que você cobra deles, que eles ficam cobrando em casa para eles aprenderem. A idade, a data. Lembra para eu não contar? Você sabe o que eu estou falando? Conte aí para a gente. Claro, assim, eu trabalho também, aliás, eu trabalho com várias coisas para estimular a aprendizagem e a construção do raciocínio lógico, né? Uma delas, fora os jogos construídos, é o calendário anual. Qual a data mais importante do calendário? O que que acontece de interessante no ano que você mais gosta? O dia do meu aniversário. Qual é o dia do seu aniversário? Não sei. Ah, então você vai ter que chegar em casa e perguntar para a mamãe, porque eu sei a idade, mas ele tem que perguntar para a mãe. Mãe, qual é o dia do meu aniversário, o mês, aonde eu nasci, qual o bairro que eu moro, é a aprendizagem. É muita coisa que eu vou ficar dizendo sempre, eu vou dizer todos os dias. Esse ambiente familiar que nós precisamos estar sempre atentos, conversar muito, provocar muito, participar muito. E se a gente deixa, essa semana eu li um pouco sobre isso, quanto mais eu leio, mais me assusta que são as telas, por mais que a gente tente, é o que eu digo, na minha casa também é difícil, mas Sim, elas estão prontas. O que tem de criatividade em ficar na frente de um celular? E porque eles gostam? Aí, Proelise, eu estava vendo e é verdade. Nós pegamos vários brinquedos, vamos estudar matemática, ali a gente cria várias coisas. Tem o maior, o menor, tem os numerais, tem tudo, tem o peso, tudo que você falou. Mas, para isso, eu tenho que sentar, eu tenho que aquietar, eu tenho que ter atenção, eu tenho que ter criatividade. Dá muito trabalho. Eu pego um celular e fico é passando fácil, diante. tá tudo na mão, tá tudo na mão. O celular é tudo. O Quanto mais celular eu leio, mais eu fico desesperada. Mas nós vamos conseguir. A gente vai um pouquinho a cada dia, brincando, desenhando uma amarelinha no chão, sim, colocando um risco para eles andarem por cima. E aí você traz outra dica. É porque eu conheço todas as suas dicas e eu estou aqui querendo passar tudo para eles. Vasilhas da Tupperware. O que é que a gente faz com essas vasilhas da Tupperware? Que a gente tem um monte em casa. pronto. Vasilhas de Tupperware. Ou vamos pensar em trabalhar com formas geométricas. Estamos em casa e eu quero estimular a aprendizagem da forma geométrica. Cadê a Lili? Tá por aí? Tá, mas Quem tá. tem, ó, vou fazer o seguinte, vamos, na frente eu vou falar do Era Uma Vez. É um projeto e que eu trabalho com a matemática e que as crianças nem percebem que estamos trabalhando com matemática no projeto. Então eu trabalho com caça-tesouros. E hoje, agora, nós vamos fazer um caça-tesouro das formas geométricas. Você está na sua casa, seu filho está por perto, coloque ele para escutar. Está valendo o seguinte, tem que tirar uma foto da busca pela casa. E aí, Lili vai me mostrar, e depois vocês vão ter que tirar fotos dos filhos hoje ou amanhã, fazendo essa brincadeira dentro de casa, sem custo nenhum. Não, não é para mostrar as vasilhas, a criança tem que pegar o que ela acha que é, a partir do achismo, você depois faz as intervenções, se necessário for. Cadê a Lili? Tá por aí? Mandei buscar uma tampa aqui, um círculo. Olha, isso é Olha, ó, a Lili já achou o círculo. Lili, cadê você, minha princesa? Ó, nós vamos fazer o seguinte, você topa brincar com a Proelis? Topa? Topa brincar? Topa caçar tesouro? Olha, vamos fazer o seguinte, vocês podem fazer na casa de vocês. As crianças agora, hoje é dia de procurar um tesouro. Para as crianças pequenas, basta um comando. No caso de Lili, eu vou dar depois uma outra dica para os meninos maiores. Vocês vão ter que procurar. Aí vocês podem dizer no quarto, porque aí eu já vou trabalhando com diferenciação de ambientes. Eu posso dizer que você vai procurar um objeto no quarto, ou na sala,
Ou eu posso direcionar a busca. Lili, você vai procurar um objeto que se pareça com um quadrado. Vai lá, procure e traz para mim ver um quadrado. E aí você pode pedir vários. Eu quero 2, quero 3, quero 4. Marcilene está aí, e eu conversando com ela sobre a live de hoje, ela disse... Aê! Muito bem, Lili! Isso aí! E qual a cor deste livro que você encontrou? Conta para a Alice que cor é essa aqui. Verde. Muito bem! Parabéns, princesa! Viu, gente, como é fácil? Lili encontrou, mas vamos imaginar que eu tivesse pedido um quadrado e a criança me mostrou um triângulo, um retângulo. Está errado? Não. Se eu não mostrei antes algo para ela se apropriar, aí eu posso dizer, a mamãe vai com você. Vou te ajudar a procurar um quadrado. Um quadrado se parece com um dado. Eu não vou mostrar, eu vou, jogando pistas. O quadrado se parece com um dado. Ah, se for um retângulo, o retângulo se parece com a caixa do perfume do papai. Ou, se for um triângulo, o triângulo se parece, sabe com o quê? Com um adoçante que a mamãe toma. É parecido com um triângulo. Então, você vai dando dicas para a criança procurar. Marcilene, essa semana estávamos conversando sobre essa live. Marcilene, eu vou fazer a live com aquela mulher poderosa. Marcilene, pelo amor de Jesus. Eu já estou com frio na barriga, as borboletas. Aí, eu falando de formas geométricas que a gente troca muito. Ela, Elis, eu estava pegando umas dicas suas e fazendo com os alunos dela de 3 anos. 3 anos. E ela disse que a menininha estava merendando. E aí ela deu uma aula falando sobre as formas geométricas, a menina pegou o biscoito creme cracker, que você acabou de falar das quantidades. Vamos contar quantos biscoitos, mas o biscoito também pode ser transformado em forma geométrica. Tem um biscoito creme cracker que se parece com isso! E tem aquele biscoito Maria que se parece com... Então, a gente pode usar os alimentos na hora do comer, né? Para não ficar uma coisa muito forçada, parar de comer e para. Olha esse biscoito Lili. Olha, eu acho que esse biscoito se parece com uma forma geométrica. Agora, qual que você acha? E aí você pode estimular a partir disso. A barra de chocolate se parece com que forma geométrica, né? Eu aprendi uma coisa que eu vou te ensinar, aprendi com você e vou ensinar para as pessoas que estão aqui conosco, que é, Lili pequenininha, 1 aninho, eu comprava brinquedos caríssimos, Fisher Price passava na minha frente, eu tinha que comprar porque eu tinha que estimular essa deficiência intelectual. Depois eu aprendi, gente, esses brinquedos passam a idade e eu dou, e eles são caríssimos. Eu passei a viver de brinquedos reciclados, materiais de baixo custo que para a Elisângela ensina. Gente, a gente está aqui conversando, a gente não precisa de brinquedo. Aí a gente precisa da casa. As caixinhas, para a Elisângela passa a tarefinha, caixinhas de todos os tamanhos, tampinhas, DVD, que a gente tem que guardar todos esses CDs que a gente não usa mais. Então, a casa toda é um universo brincante. Isso, sem precisar comprar, você pode pegar o que tem em casa para estimular. Vou dar uma outra, vamos imaginar assim, a minha criança ainda é muito pequenininha, vamos imaginar 2 anos, 3 anos, e está começando a estimulação da aprendizagem das cores, né? Tem uma brincadeira, a gente fala brincadeira porque em casa está mais voltado para o brincar, né? Do que para os conceitos mesmo da aprendizagem da matemática. Então, com uma coisa muito simples, que eu via uma atividade de minha amiga Patrícia, e que também vi outras pessoas replicando, algo simples para trabalhar com cores. Tampinhas, azul, vermelha, amarela, que a gente toma um refrigerante, toma água, pede no barzinho, pede não sei aonde, juntam as tampinhas,
não importa a cor e tamanho, que também serve para trabalhar com as formas geométricas, né? Espessura, largura, quadrada, redonda, triângulo. Coloca numa bacia com água e pode fazer a colheita dessas cores. A colheita pode ser, essa colheita, né? Pode ser feita com pregador para trabalhar, ó, matemática e coordenação motora, né? Que é pinça, então vai pegar. Ah, não tem pregador? Não precisa ser só esse, viu, gente? Pode ser aquele de madeira, que aí espeta na tampinha, né? E aí trabalha com as cores, você define a cor, ou as maiores, você vai pegar agora as tampas maiores, uma bacia com água e tampas, só isso. Amanhã eu vou ensinar para todo mundo uma pinça que eu aprendi a fazer com pregador e palitinho de picolé. Já Aquela fiz, pinça, maravilhoso. amanhã eu vou postar para vocês. Aquela pinça. E outro dia eu comprei um pregador de madeira, tem um grande. Isso, tem muitos Quando eu compridos. vi, eu não queria nem usar para roupas. Quando eu vi aquilo, eu disse, é cara de criança isso. Amanhã eu vou postar essa pinça para todo mundo aprender. Pode postar. Então, existem várias possibilidades. Vamos imaginar que eu quero trabalhar apenas com o visual e as formas geométricas. Vamos utilizar os móveis da casa. Olha dentro do quarto, que se parece com um retângulo. Ah, o guarda-roupa, um quadrado, utilizando os móveis da casa para que a criança consiga fazer essa relação entre a prática e a teoria, né? Então, os móveis da casa, e aí depois os objetos palpáveis. Olha, essa caixa do perfume, né? É retângulo, mas também, o que é mais retângulo dentro de casa, olhando, né? E aí você pode, porque isso aqui, eu comprei o perfume ficou, né, gente? Então você usa a caixa. Eu tenho, gente, eu tenho. Não, essa parte você não conta, porque quem é pedagogo, psicopedagogo, caixas, eu ganho presente às vezes, que eu gosto mais da caixa do que do presente. Não vou mentir, quem me conhece sabe, que eu sou apaixonada por caixa. Agora, Deixa eu ver, tem aqui, tem uma Liliane, 2009, ela disse assim, meu aluno Dal não consegue apertar o pregador, já testei vários pregadores. Lili, deixa eu lhe dizer uma coisa, ele precisa, antes de apertar o pregador, força nas mãos. Vamos fazer força amassando bolas de papel, de revista, de jornal, de encarte, amassar, massinha de modelar, o que der para amassar, que é para poder criar força na mão. Depois da força que vem a apreensão. Na aprendizagem da matemática, mesmo em casa, para que se aprenda os números, as crianças precisam primeiro aprender 7 processos básicos mentais da matemática. Eles antecedem a construção do número. E essa aprendizagem, muitas das vezes, acontece em casa. Prolu tá aí na live, eu sabia quando você estava falando, eu estava esperando o espaço. Prolu, a vida inteira, me ensinou a amassar papel. E aí, outro dia, eu telefonei para ela, Prolu, eu quero ensinar para as mães, me conte aí por que amassar papel. E aí, quando você falou, ela apareceu logo ali. Porque eu disse, a mãe não é feliz, então ela vai morrer de felicidade. Ela é uma professora alfabetizadora, daquela encantadora de crianças, que é as crianças que a escolhem, tipo assim, quando escolhe aqui a Proelis, e um monte de professora linda que está aqui que eu conheço. Porque Proelis hoje começou falando sobre isso, e eu falei isso hoje quando eu estava anunciando a live. Quando o professor abraça a inclusão, aí eu disse para as mães, vocês hoje estão convidadas para uma live. Não vou contar o currículo da professora, eu vou contar para vocês que é aquela professora que apaixona os nossos filhos. Gente, isso é tudo. E Prolu é essa. E aí eu ficava curiosa. Prolu me conte o que é amassar papel. E ela é a alfabetizadora. E hoje ela está felicíssima aí. Ela ali botando coraçãozinho. Mas, Proeli, eu É fiquei com a importante. É importante. perguntar. Quando eu perguntei sobre síndrome de Down, que dizem, na verdade, que tem essa dificuldade depois com essa matemática de números, com trabalho ao concreto. O que é que você enxerga na prática com os seus alunos e que, por exemplo, por nós, famílias, não sabermos antes, a gente não brincava como nós vamos passar a brincar agora depois de tudo que você ensinou. Eu pensei aqui numa Sim. casa agora, parecendo o Dia das Crianças.
Todo mundo curtindo pela casa, brincando de matemática. E aí, quando nós não fazemos isso, e que esse aluno chega lá para você, você faz, poxa, que pena, que essa história do amassar o papel, por exemplo, se soubesse, tinha mandado amassar papel. Então, em termos de matemática, o que é que nós, famílias, podemos aprender no iniciozinho, que você vai dizer assim, poxa, essa veio de uma casa que me ajudou. Que ajuda é essa que você quer da gente? Conta aí pra gente. Para aprender matemática, Sim, as pequenas noções de estimulação, principalmente do sistema monetário. Principalmente, eu não digo, não está apenas relacionado com a oralidade, mas uma estimulação de mostrar para ele que, exemplo, o guarda-roupa se parece com um retângulo. Quando ele chega na sala de aula, ele já vai estar, puxa, o retângulo. Porque a professora não vai falar o guarda-roupa se parece com um retângulo, não. Ela vai falar, hoje nós vamos aprender as formas geométricas. Hoje é o dia do retângulo. Aí ele vai ficar parado assim, retângulo. Não tem referência. Ele não teve uma referência anterior. Mas se o meu aluno, se a minha criança teve uma referência anterior, olha, Lili, o guarda-roupa se parece com um retângulo. A caixa do perfume se parece com um retângulo. Você vai estar mostrando e na possibilidade de mostrar a forma geométrica. O dia que ela chegar na escola, que a professora falar retângulo, ela pode talvez não se lembrar da imagem retângulo, mas ela vai se lembrar de objetos que ela viu dentro da casa, que ela viu no ambiente, né, da rua. Teve um aluno meu, que uma vez a gente conversando sobre formas geométricas, ele, o retângulo se parece com um buzu que eu pego para ir para casa, se parece verdade! É verdade! E o que mais? E aí você vai, estimulando, né, a pensar sobre. O círculo parece com um ventilador. Às vezes tem coisas que a gente nem pensa que parece, né, ou que se aproxima daquilo. E isso é importante, é você... Pro Adriana, nossa bailarina, que a gente precisa de tantos números para contar ou para dançar. Pense. Pro Adriana sem os números. Pro Adriana, conta aí pra gente nos comentários. Você sem os números, 1, 2, para frente, para trás. Como é que a gente vive a matemática, não é? Então, aí, porque é o que eu sempre falo, olha o nosso tempo, nós ainda temos tempo aqui, mas a gente tem coisas bem legais ainda para a gente conversar. A gente vai contar do Era Uma Vez. Mas aí agora a gente conta para as mães aquela associação. Porque muitas vezes, quando nós não somos da área de educação, e é essa proposta que eu tenho para as mães, muitas vezes elas dizem, é difícil para mim, para você é simples, porque você é da área de educação. Então, bora tornar o simples, tornar visível para vocês. E aí, quando a gente fala de leitura e escrita, eu falo de uma letra, matemática nós aprendemos esquerda e direita, não é? E aí, as letras. Então, para eu não contar, conte aí para a gente um pouquinho, eu vou te ajudando. Essa relação entre os traçados, a escrita, a leitura e o quanto ajuda eu ter aprendido tudo isso que você ensinou e que a gente pode estudar isso em casa mesmo, brincar aprendendo matemática. Eu acho que começa assim primeiro com a estimulação visual. É a primeira coisa, né? Assim, não existe assim uma regra geral, não existe uma receita. Existe assim, a gente vai tentando as estratégias, vai tentando as possibilidades e vai vendo o que vai dando certo. O primeiro passo é diferenciar letra de número. Isso é número, isso é letra. É o primeiro passo, mesmo antes de saber que é 1 ou que é 2. E isso a gente, como eu lhe falei, lembra da musiquinha do 1, 2, 3, indiozinho? Vamos imaginar, vou pegar aqui de novo para quem chegou depois, viu? Deixa eu encontrar. Que é tanto recurso que eu separei, gente, vocês nem sabem. Mas vamos lá. Vamos imaginar, peraí, viu, Cláudia? Vamos imaginar que é muito pequeno, eu sou mãe, eu quero estimular. Então, aqui, folha de ofício, né? Cortei, sem muito, não sei o quê. Cortei, colei nos ladinhos, posso fazer com a medida do dedo da criança, né? Eu vou colocar aqui, aqui,
E aí, na hora da musiquinha, vamos imaginar assim. Primeiro, você vai começar com a estimulação visual, né? Sou mãe, não sou pedagoga, não estudei, vamos imaginar assim, né? Sou mãe em casa, tenho outra profissão, mas a Pro disse que se eu fizer um negocinho vai ajudar. Então, vamos imaginar que eu, mãe, gosto de cantar musiquinha para o filho antes de dormir, ou que eu gosto de contar uma história, ó, sobre os números. Ó, gente, de primeira mão, ganhei de Tati, eu fiquei apaixonada. História dos números. Olha o tanto de número, aí você vai mostrando. Você vai trabalhar com visual. Primeiro, o visual. As crianças pequenas, né? Pode ser contação de história, pode ser apenas mostrando, assim, com um papelzinho simples. Vou cantar musiquinha, primeiro com visual, viu, gente? Vamos pensar numa música que fale de números. Ah, hoje eu vou cantar a música de números. Aprendi 1, 2, 3, índiozinho, porque toda escola canta essa música. Então, é molim, molim. Então, vamos lá, ó. Aí faz o númerozinho, ó. Ele tá visualizando. 1, 2, 3, índiozinho. Aí faz os outros números, viu, gente? Eu fiz esses 3 só para mostrar. Aí vamos supor que hoje eu cantei a música dos índiozinhos, mostrei os números, aí mostrei os números em outros lugares da casa. Tem uma atividade que Progesanda fez de caçar os números, né? Com a lupa. Então, ó, vamos caçar números dentro de casa. Já mostrei. Numa outra, eu vou trabalhar com as letras. Eu posso fazer os dedóizinhos com as letras. Vamos pegar só 2 ou só 3, tipo a letra A. A letra do seu nome, Maria Alice, começa com Me. Ó, só a letra Me, faz só um dedózinho, porque, gente, é uma coisa que eu aprendi é que criança gosta de pegar. Tudo que pega, que faz, é prazeroso. Faz a letra Me, coloca no dedo. Agora, vamos procurar dentro de casa, onde mais a gente encontra a letra Me, se é numa camisa do papai, na camisa da irmã, num livro. Então, primeiro, vamos diferenciar, né, o que é letra e o que é número. Aí depois a gente vem para os próximos passos. Por que que isso é importante? Primeiro, porque já é para falar? Já. Conte. Porque, assim, a matemática, a alfabetização e letramento, elas estão interligadas. Uma não se desassocia da outra. Quando o meu aluno se apaixona, eu vou dizer apaixonar, porque eu não vou mentir, não, eu faço os meus alunos se apaixonarem pela matemática. Não me perguntem, mas eu faço. Tem menino que diz assim, eu não suporto matemática. Eu não dou uma semana para estar dizendo, eu amo a Proelisângela. Não é a Proelisângela, é a matemática que é ensinada, que é de uma forma alegre, contextualizada, com recursos palpáveis. Eles vão construir o recurso. Cláudia, quando a criança constrói o recurso, a diferença é um salto enorme. Eu fiz, ó, eu cortei, eu desenhei, eu pintei, tem assim, aquela, sabe? Se apropria do conhecimento desde a hora do fazer o recurso. Então, assim, quando a criança se encanta com a matemática, eu vou falar da matemática que eu amo, viu, gente? Quando a criança se encanta pela matemática, para ela resolver qualquer situação dentro da matemática, ela vai precisar aprender a ler e a escrever. Então, já é um estímulo. O aprender matemática também trabalha com a organização do pensamento, né? Com a relação do sujeito com o mundo, com o ambiente onde vive, no espaço. Então, ele vai criando gosto e, por si só, ele vai se apropriando junto. É tudo junto, eu não tenho como separar isso. Ele vai se apropriando da alfabetização e letramento, porque ele vai ter curiosidade para saber onde está escrito um arroz, ou o número do sistema monetário, e isso vai, ó, interligando junto com a alfabetização e letramento. Por si só, quer ver um passo difícil? A letra P e a letra B, né? Que eu vi outro dia uma live sua, né? O P e o B, meu Deus do céu. Proeli, deixa eu te contar uma coisa, Proeli. Viu que eu te falei que o tempo passa rápido, Proeli?
mas nós ainda temos coisas para falar, viu que eu disse? E aí, mas para. Você tem uma indiazinha aí que você ia mostrar pra gente. Cadê que tá escondida? Peraí que Ah, é e outro aí? mimo. Mas peraí, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu vou dar uma ideia para vocês fazerem em casa. Não importa o tamanho, mas usem a criatividade, certo? E usem o que tiver em casa, viu, Cláudia? Ah, Esse é uma coisa que eu fiz em parceria com Lili e outras crianças. É um dado, ó, com imagens. Tá vendo, gente? A partir do interesse do meu filho, já que eu estou em casa, quais são os desenhos que ele gosta? Os filmes, as séries, vai depender da faixa etária. Então, vocês vão pegar uma caixa, tá vendo? E colocar as imagens. Aqui você vai trabalhar a relação número-quantidade. Vai fazer as contas. Quantos homens-aranhas tem aqui? Ó, que massa! Eu não estou contando bolinha. Eu estou contando as imagens que eu gosto. Ó, que massa! e aí, 1, 2, 3, pois tá, é. tá Aí, difícil. Aí, falar sabe, né? ah, tem Pode uma. fazer bolinha de papel, Sim, custo-benefício, e colocar em cima para fazer a relação. Posso usar tampinha, mas se a intenção é trazer força para o dedo, para no futuro trabalhar com movimento de pinça, pegar num lápis uma tesoura, ó, faz as bolinhas, vai colocando em cima para trabalhar a relação número-quantidade. E assim vai. você Gostou? trouxe um ponto pra gente, que eu vou ter que abrir um parêntese, porque tem uma mãe, inclusive, que está falando que a musiquinha a criança gostava quando criança, não gosta mais. E aí eu vou trazer uma outra orientação aqui nessa live muito importante, que é o seguinte. Aí eu tenho uma criança com síndrome de Down que ficou jovem, não alfabetizou ainda, já tem 12, 14. E aí é exatamente o que você acabou de trazer para a gente. Eu contextualizo, eu deixo de ficar mostrando coisas infantis. Ivo viu a uva. Ele gosta do Homem-Aranha, ele gosta do Capitão América. E aí eu amadureço essa alfabetização, contextualizo a idade dele e as coisas dele. Então é uma Tá musiquinha adolescente? que é mais da Dona Aranha, vai para a música que ele gostar de cantar e a gente contextualiza. E Mas vamos imaginar, eu fiz um dado, é porque eu não estou com ele aqui, eu nem sei onde anda o bichinho para adolescentes. O meu aluno de 13, 14 anos é adolescente, ele ainda não faz a relação número-quantidade, ele ainda não conhece as cores. Gente, relaxa, respira. Existem coisas que a gente não dá conta, principalmente a família, né? Então, respira e vamos aprender a estimular outras coisas. Arrumar a cama é a aprendizagem da matemática, ajudar a mamãe a fazer uma comida, atravessar uma pista, é a matemática do dia. Aí vamos pensar assim, que é um outro parêntese, Cláudia. Alguns anos atrás, muitos pais, muitos avós não sabiam ler e escrever. Eram, né, analfabetos. E ele, ó, meu pai e minha mãe, minha avó, trabalharam, criaram família e não sabe fazer, como diz a minha mãe, um ó com um copo. E aí, deixaram de ser, assim, pessoas amadas, respeitadas e queridas? Não. A alfabetização não chegou para eles, como a alfabetização não chega para todo mundo. Infelizmente, com ou sem deficiência, a alfabetização não chega para todo mundo. Mas essas pessoas com síndrome de Down, elas precisam se apropriar de outras coisas. As atividades da vida diária, né? Os conhecimentos, o abrir uma porta, fechar uma porta, desligar o fogo, são coisinhas que também estão relacionadas com a matemática, e viu? aí vai trazer uma terapeuta ocupacional, nos ensina isso perfeitamente, são os nossos parceiros. Quer Mas, ver que eu disse olha, eu te Felipe, amo, sim, na na vida vida dela, na dela, escola de você me Tereza, prometeu. ela fala Prometeu muito que ia postar os livros. disso. Amanhã, ó, quem está aí curioso pelos livros, amanhã nós postaremos todos que Proelis me prometeu foto das capas desses livros. Então, amanhã eu posto para você. Gente, tem tanto comentário, não consigo acompanhar, não, gente. Beijo, beijo, amo todos vocês. Assim, vou deixar as capas dos livros, mas assim,
pensando nessa aprendizagem, porque a gente pensa que o aprender é só ler e escrever. Mas existem coisas que a gente faz na vida que não está relacionado com a leitura e escrita, mas está relacionado com a nossa vida cotidiana, com um afazer doméstico, um afazer da realização de outras atividades. A live está acabando? Ah, Mas, olhe bem, nós estamos com os livros, mas a gente não pode esquecer do Era Uma Vez, porque eu sou apaixonada. A live tem ficado um pouco mais de tempo, a gente ainda consegue, mas vamos pular para o Era Uma Vez. Gente, Proeli, com tudo isso que ela trouxe para a gente, e ela ainda tem um canal no YouTube para divertir as nossas crianças. Aprender ensinando, brincando. Olha lá, dia de sábado. boa noite, pessoal! Eu sou Ritinha. Eu vim convidar vocês para me conhecer no projeto Era Uma Vez. Vocês estão todos convidados. Vai ser sábado e eu esqueci a data. Depois eu vou perguntar para todo mundo a data, vai divulgar no Instagram, no YouTube. E vocês estão convidados para me conhecer, conhecer todo o elenco e outras pessoas do Era Uma Vez. Beijos! Tá vendo, Proeli? Conta aí como é que surgiu o Era Uma Vez. Conta aí pra gente. Como é que você... Gente, Ritinha é um presente de Marcilene, gente. Eu amo. Chorei tanto quando eu ganhei. Vocês não têm noção. Porque aí outro desafio. A minha praia é matemática, né? Eu gosto. Foi assim, estávamos em tempo de pandemia, bem no início de tudo. Todo mundo em casa. E aí eu estava fazendo lives com educadores, né? Lives de adulto, assim. Os meninos dizem, você faz live de gente grande. Pronto. Eu estava fazendo live para gente grande. E aí algumas mães e até amigas com filhos pequenos vinham no meu privado. Elis, você bota a televisão, é Covid, pandemia, morte. Você vai pro YouTube, não tem nada que preste. Eu não quero que meu filho assista isso, não quero que meu filho assista aquilo. E aí, um belo dia, eu estava aqui sentada no meu sofá, que é mais famoso do que eu. Meu sofá é mais famoso do que eu. Estava aqui um dia, e aí, não sei lhe explicar, Cláudia. Aí eu liguei para Marcilene, que está aí na live, que é contadora de história, minha amiga, uma pessoa que amo. Marci, vamos fazer uma live de contação de história? Eu não entendo nada de contação de história, nada. Me pergunte de matemática, a gente vai conversar, mas de contação de história, nada. Marci, vamos fazer uma live de contação de história para as crianças? Isso, eu pensei em um sábado, lá no início da pandemia, que a gente não ia para lugar nenhum, não tinha shopping. Aí faz igual aquela música do cara lá, não tinha shopping, não tinha praia, só tinha casa. Aí liguei para Marcelene, eu topo. Eu não sabia para onde os pacovar. Aí liguei para Tati, outra amiga contadora de história, que também está na live. Tati, vamos... Marcelene, olha, vou lhe contar, ninguém se conhecia. Eu conheço todo mundo, ninguém se conhecia. Vamos fazer uma... Digita nos comentários os Instagrams e o endereço lá do YouTube. Coloca aí, galerinha, Projeto Era Uma Vez, histórias. Projeto Era Uma Vez. Isso, coloca aí, Dri. Aí, eu liguei, fizemos a primeira live, tivemos acho que quase 800 acessos na primeira live. A gente não sabia para onde ia. Marcelene contando história, depois Tati contou história, isso tudo no YouTube, ao vivo. Bombou a nossa primeira live. Aí as crianças gostaram tanto de ouvir histórias. Os adultos. E aí fizemos o segundo sábado. Então, o projeto Era Uma Vez com todos os sábados, às 3 horas da tarde. Começou, né? Essa questão já, abrir os shoppings, a abertura dos shoppings e das praias. Então, a gente reformulou o projeto Era Uma Vez. Ele hoje acontece uma vez por mês, né? O horário, hoje, a gente está pensando por conta, sim. Muita gente voltou a trabalhar, as famílias já não estão mais com aquela disponibilidade, às vezes só tem um celular,
A criança, para assistir o Era Uma Vez, precisa do celular, da televisão, ou de um adulto que coloque, né, o Era Uma Vez ao vivo para eles. Então, a gente está pensando em um horário ainda, para a gente volta agora em março, nossa primeira live, dia 13 de março. O horário, eu não lembro, meninas, eu esqueci o horário. Ah, não, minto, desculpa. Às 18 às 19 horas, e vai ser uma live falando da gente, porque recebemos muitas mensagens. Quem é Elisângela? Vocês é da onde? Vocês fazem o quê? As perguntas assim. Então, a nossa primeira live de março vai ser sobre quem é Elisângela, quem é Marcilene, aí depois veio Emerson com música, depois Adriana com atividade física, eu com a matemática, dessa forma, vamos caçar cores, vamos trabalhar com a identidade, a escrita do nome, autodesenho, entrevista com as crianças. E É as assim. crianças participam. É encantador. E é encantador ficar aqui com você. E agora que nosso tempo acabou. Se fosse no YouTube, ficaríamos 6 horas conversando. Eu falei. É bom que você tomou coragem para nós voltarmos novamente. Porque eu quero muito, muito ter a oportunidade de agradecer para o Instagram não nos derrubar. Amanhã nós teremos ainda agradecer a todos que estavam aqui, antes de eu agradecer a Proelis, para contar para eles o que é que tem amanhã. Porque agora que nós temos essa casa brincante, gente, eu vou brincar tanto amanhã, eu vou postar para vocês. Amanhã vai ser o dia inteiro brincando. Porque à noite nós vamos falar, junto com a Probia, está aqui conosco, de regras e limites. Então, é através também dessa brincadeira que a gente coloca regras, coloca limites, para que quando essa criança Proelis chegue lá na escola, em suas mãos, aí você diga, poxa, essa família me ajudou. Essa criança atende aos comandos da Pro, mas que esses comandos, essa escola que a gente pede tanto que essa escola nos ajude, mas essa escola precisa tanto de nós, porque se eu coloco uma criança lá, foi o que eu falei, essa criança passa 3 anos conosco, e se ela chega nas mãos de vocês, professores, sem regras e sem limites, como é que o professor coordena uma sala de aula? Bom, nós, mães, vamos lá, mães, vou fazer a pergunta, hein? Vocês se cansam, igual a Cláudia, com uma criança com síndrome de Down em casa, naquele dia, na pandemia, então, que ela só quer brincar, bagunçar, desobedecer. Nós só temos uma. Aí a gente pega uma de cada aqui, juntam 6 mães e manda as 6 para a Proeli. Sem regras e sem limites. Bem Probia, que já está aí me escutando. É verdade. Então, amanhã teremos aqui, nós teremos 5 convidadas. Hoje tivemos a nossa primeira. Vocês viram que encantador, o tempo não dá. Amanhã Não dá. mas agradecer e dizer que tudo isso é um aquecimento Proelis para a nossa jornada que está linda do dia 1º ao dia 7. Tem o nosso canal no Telegram que já tem todas as informações dessa jornada. Quem tem recebido os nossos e-mails já recebeu o cronograma. Muitas mães assistiram a aula, muitas famílias, muitos psicopedagogos fazendo contato, que nós estamos com uma aula gratuita circulando na internet sobre atenção, concentração e foco. Você já recebeu, com certeza, pesquisando alguma coisa, já me viu, não foi? Então, essa aula tem trazido muitas pessoas. Nós estamos com os e-mails cadastrados exatamente para manter todas as coisas atualizadas. É um projeto novo, assim como existiu esse Era Uma Vez, são demandas das famílias. É um projeto novo que tem dado super certo. Eu tenho já conseguido, eu fico super feliz. Crianças para eles, uma professora me disse, eu sou aqui do interiorzinho, de não sei aonde que eu não vou contar. E não sei como alfabetizar. Eu tenho uma criança com síndrome de Down, me ajude. Eu disse, gente, eu estou conseguindo já realizar o meu sonho, que é ensinar para essas pessoas em todos os cantinhos do mundo. Então, muitíssimo obrigada mesmo. Nós voltaremos em Paris, nós voltaremos depois do dia 8, quando tudo isso for concretizado, o projeto estiver ok, todo mundo volta para que as pessoas comecem a nos contar de que elas brincaram. Eu nunca aprendi, eu juro a você, falando a verdade do fundo do meu coração. Com tudo que eu brinco, eu foco tanto em leitura, e foi exatamente por isso que eu pensei logo em te convidar. Gente, essa leitura precisa tanto. Essa letra quer para um lado, quer para o outro, quer para cima, quer para baixo. A gente precisa tanto de matemática, de lógica, de associação, que eu tive que trazer para eles para contar para a gente como é que a gente insere. Então,
Então, se a gente já estimulava, você não tem noção de quantas coisas você ensinou. Você tem que assistir essa live de novo para Elis, para você escutar. Então, muitíssimo obrigada. Minha gratidão de Eu que coração. agradeço. Te amo. E a gente aprendeu muito. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco. E para a Elis agora pode se despedir, mandar beijo para as suas alunas. Muitíssimo obrigada. Eu sou uma professora chorona, beijoqueira, e babona também, cheia de orgulho, dos pequenos aos adultos. É, tem algumas lives minhas no meu YouTube, Elis Cardoso. Qualquer coisa, procure no meu Instagram, que eu deixo. Lá no YouTube eu tenho várias lives falando sobre matemáticas, matemática com música, matemática com várias coisas. Estou pensando agora em uma live com contação de histórias para a aprendizagem da matemática. Então, tem muitas lives que dá para ir fuçar, pegar dicas de recursos, que eu mostro vários recursos, né? E aí, fiquem à vontade para futucar o YouTube do Elis Cardoso ou do Era Uma Vez. Eu desativei os comentários para a gente tirar fotos. Então, agora vamos fazer pose para a Elis. Conseguiu? Aê! É porque... Tudo que você contou para mim, eu descobri materiais seus na internet que eu não conhecia, já estou lendo, mas divulgue que eu terei o prazer de colocar tudo nos stories. Eu agradeço, eu agradeço. Quero agradecer. Agradeço, Cláudia, primeiro o seu convite. Gente, olha, eu me tremi antes dessa live, porque eu amo Cláudia, ela é muito poderosa. Sou fã de Cláudia. Aliás, eu sou fã de um monte de mãe que tem por aí, viu, gente? Essas mães que são parceiras. Quando a família é parceira, é um diferencial. Vocês não têm noção do diferencial. A gente percebe quando a criança tem esse estímulo. E a gente percebe quando a família é parceira no desenvolvimento da criança. Não é porque se Cláudia estimular a Lili, ou se você, mãe, estimular seu filho, que vai fazer, vou favorecer a pró. Não, você não vai estar me favorecendo. Você está favorecendo o seu filho, porque a criança é sua, né? Assim, a questão da propriedade, Lili é de Cláudia, ela não é da pró Elisângela. Ela está a passeio como minha aluna. Amanhã ela vai ser aluna de outra professora. Então, assim, a estimulação que a criança aprende na casa dela é para ela, é para ganho próprio, não é para a mãe, para o pai, para a professora, é para a criança. Olha como é lindo. Você vê o seu filho mostrando a cor verde, a cor vermelha, o rosa. Minha mãe, aquele buzu é cabula, ou aquele buzu vai lá para casa. Ou quando diz assim, né? Gente, é uma emoção que a gente não tem noção. Sabe por quê? A criança que não tem deficiência, isso acontece muito fácil. Às vezes nem precisa de tantos estímulos que a alfabetização acontece. Mas quando eu recebo o vídeo de uma criança como Lili ou outras tantos que estão no processo de alfabetização, gente, vocês não têm noção do quão isso é importante para ela. Ali são as asas dela, ela vai voar, ela vai longe. Ela vai... Gente, olha, eu até me emociono. As crianças, quando são alfabetizadas com síndrome de Down, com deficiência intelectual, elas ganham um ganho para elas. É delas. É como se fosse um prêmio, é como se fosse um troféu. E isso vocês não têm noção do quão é importante, como elas se sentem valorizadas, respeitadas, a autoestima vai lá em cima. Aí hoje aprendeu o verde, minha mãe disse, não é assim? Minha mãe, agora eu quero aprender, e essa aqui é o quê, o quê? Isso aqui é o quê, o quê? Eles começam a se funcionar pelo aprender, sabe? Ai, gente, essas coisas não estão falando. E eu aqui, você viu minha cara de mãe agora, não foi? Dizendo, meu Deus, tudo isso é verdade. Gratidão, Proelis, um grande beijo, obrigada a todos que estiveram aqui conosco, apareçam amanhã, e amanhã eu passarei o dia brincando de matemática.
para encerrar dia à noite, para me ensinar sobre regras e limites. Muito obrigada, um beijo para todos vocês. Ó. Boa Beijo, noite, eu te amo. alunos e alunas e colegas. E até amanhã com Probia, que estará aqui, ó, arrebentando, viu? Uma maravilhosa. Tchau, um beijo. Tchau.